Tratamento da hérnia disco-lombar. Sou cirurgião de coluna do Hospital Israelita Albert Einstein da Clínica Colunar. A hérnia disco-lombar, como todos sabem, é um pedaço do disco que se desloca para a parte posterior, indo de encontro à raiz nervosa e causando uma inflamação dessa raiz e uma compressão isquêmica dessa raiz. A causa da dor do paciente, ela pode ser devido a um componente inflamatório, porque o disco tem substâncias que irritam o nervo, ou isquêmica. Se for inflamatório, são os casos que melhoram em menor tempo. Se for isquêmico, são os casos que ao longo do tempo de tratamento não melhoram. Para a gente saber se a dor é um componente mais irritativo químico ou compressivo, a gente tem que ter um certo tempo. E aí se inicia a abordagem do paciente. Essa é a razão porque no tratamento a gente inicia com medidas conservadoras. Qual é o tratamento conservador para a hérnia disco-lombar? Primeiro, fisioterapia. A fisioterapia, existem diversos protocolos e diversos fisioterapeutas com abordagens diferentes, mas todos têm como objetivo analgesia, soltar a musculatura, melhorar a postura e, por fim, fortalecimento muscular. O outro tratamento conservador, complementando a fisioterapia, são medicações. As medicações, elas são usadas conforme o tipo do paciente e também a intensidade da dor. Que elas variam de medicações analgésicas, medicações anti-inflamatórias não hormonais, medicações hormonais, anti-inflamatórias hormonais, que são os corticosteroides, que podem ser usados tanto por aplicações injetáveis, como também por via oral. Também temos os opioides, tanto os opioides fracos, como o tramal, a codeína, como medicações opioides mais fortes. Essa combinação deve ser feita por médicos especialistas para saber entender qual a necessidade daquele paciente. Por fim, os relaxantes musculares também ajudam aquelas contraturas musculares. Se não melhorou com essa abordagem inicial, que pode ser feito nesses pacientes e deixar claro, pacientes sem déficit neurológico, importante, são as infiltrações. As infiltrações tanto foraminais, infiltrações peridurais, que ajudam muito a diminuir o processo inflamatório. E quando a cirurgia é indicada nesses pacientes com hérnia disco-lombar? Primeiro, quando o paciente não melhora com tratamento conservador. Ao longo de semanas, o paciente não tem uma melhora. Ou com um paciente que tem um déficit de força progressivo. O paciente está piorando a força. Isso aí também, esse nervo tem que ser descomprimido, tem que fazer uma abordagem cirúrgica. Ou quando o paciente está com uma dor intratável, independente do tempo, sem melhora, aquela dor é intratável e, nesses casos, tem uma indicação cirúrgica. A urgência da hérnia discal-lombar é somente na caldequina, que é uma hérnia específica de grande volume que comprime as raízes do saco dural, causando uma anestesia em cela e uma perda progressiva de força. Essa é uma urgência porque sabe os trabalhos, se você não abordar o paciente em 24, 48 horas, os déficits podem ser permanentes. Em relação ao tratamento cirúrgico, o tratamento cirúrgico para a hérnia discal-lombar evoluiu muito, mas basicamente hoje o tratamento cirúrgico para a hérnia discal-lombar são procedimentos minimamente invasivos, que são descompressões bem direcionadas, utilizando tubos finos com uso de microscópio ou a endoscopia. Essas duas técnicas têm resultados semelhantes para o paciente. Quando a gente pensar em 5, 7 dias, o resultado é muito semelhante. Agora, importante, após o tratamento cirúrgico, por mais que o paciente esteja bem, sem dor, esteja totalmente independente para andar, ele tem que entender que tem um processo de reabilitação que não é pequeno, porque o disco demora para cicatrizar. Nessa hora, o paciente quer fazer muitas coisas e cabe ao médico que está tratando orientar da forma correta e não deixar esse paciente exagerar, passar do ponto, como diria assim, porque isso pode romper a camada externa do disco que foi cauterizada e ter maior chance de recidiva da hérnia disco-lombar. Quando você trata bem o paciente as primeiras 3, 4 semanas, a chance de recidiva diminui bastante. Então, como vocês viram, o importante é ter uma boa orientação desse paciente no tratamento tanto conservador quanto cirúrgico e saber em cada momento qual que é a melhor abordagem para esse paciente. A minoria dos pacientes necessita de cirurgia, mas a cirurgia, quando é bem indicada, ela ajuda muito o paciente. Então, o que vale muito é ter uma boa conversa entre o paciente, entender bem o que está impactando essa hérnia disco-lombar na vida dele e deixar as possibilidades conversadas com o paciente, e a decisão muitas vezes é uma decisão em conjunta para chegar ao melhor benefício para esse paciente. Se gostou desse vídeo, me siga aqui no meu canal do YouTube, que tem esse e outros conteúdos falando sobre coluna. Muito obrigado.